Fala, galera do Prioriza, beleza? Vamos para mais uma questão. E dessa vez uma questão de geometria plana. Dado um ângulo de medida x, indique o seu complemento, seu suplemento, o dobro do seu complemento e assim sucessivamente. Bom, vamos lá. Se eu tenho um ângulo de medida... Vou começar aqui com um exemplo numérico. Se eu tenho um ângulo de medida 30 graus. E eu quero saber qual o complemento desse ângulo. Primeiro eu tenho que saber o que é complemento. Complemento deste ângulo é um ângulo que eu some com 30 graus e dê 90 graus. Então, qual é o valor que eu somo com 30 graus para dar 90 graus? Quando a gente quer descobrir que valor é esse daqui, né? O que a gente faz? A gente passa o 30 para cá, subtraindo. Ele tá somando, passa pro outro lado, subtraindo. Então, eu vou chamar isso aqui de ângulo x, né? X é igual a 90 menos 30. X é igual a 60 graus. Então, 60 graus é o complemento de 30 graus. Por quê? Porque 60 mais 30 dá 90 graus. Se eu quero saber qual o complemento de 20 graus... Qual o complemento do ângulo de 20 graus? Então, eu quero saber qual é o ângulo que eu vou somar com 20 graus para dar 90 graus. Como é que eu faço isso? Vamos supor que esse ângulo aqui seja nosso ângulo x. Eu faço que x é igual a 90. Esse 20 está somando, passa para o outro lado subtraindo. X é igual a 70 graus, certo? Então, quando eu quero descobrir qual o complemento de um ângulo, eu faço simplesmente essa continha. 90 menos o ângulo. 90 menos o ângulo. Então, se eu quero saber qual é o complemento de um ângulo de medida x, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o complemento de um ângulo de medida x é 90 graus menos x, certo? Qual o suplemento de um ângulo de medida x? O suplemento de um ângulo é o valor de x, ou é o valor que eu some com este ângulo e que dê 180 graus. Por exemplo, qual é o suplemento de 30 graus? Ou seja, qual é o valor que eu somo com 30 graus para dar 180 graus? Como é que a gente resolve essa questão? Eu quero descobrir o valor de x, então x é igual a 180 graus menos 30 tá somando, passa para o outro lado subtraindo. X é igual a 150 graus. Então, 150 graus é o suplemento de 30, porque 30 mais 150 dá 180 graus. Então, quando eu quero descobrir o suplemento de um ângulo, eu faço 180 menos este ângulo. Então, nossa letra B, que me pergunta o suplemento do ângulo x, eu vou fazer o quê? 180 menos x, certo? Na letra C, ele pede o dobro do seu complemento. Ele pede o dobro. Se ele pede o dobro, ele pede 2 vezes. O seu complemento. A gente não viu na letra A que o complemento é 90 menos x? Então, o dobro do seu complemento é 2 vezes 90 menos x. Na letra C, na letra D, ele pede a metade de seu suplemento. Então, na letra D, ele pede a metade do seu suplemento. Se ele pede a metade, eu vou dividir por 2. A metade de quê? A metade do seu suplemento. Se a gente viu que o suplemento é 180 menos x, então eu vou ter a metade de 180 menos x, certo? Na letra E, ele pede o triplo do seu suplemento. Se ele pede o triplo do seu suplemento, o triplo é 3 vezes. Então, ele vai querer 3 vezes o seu suplemento. Quem é o seu suplemento? 180 menos x. Então, 3 vezes 180 menos x. Na letra F,
ele pede a 7ª parte do complemento. Se é a 7ª parte, eu vou dividir por 7. Então, a 7ª parte do complemento. O complemento a gente viu que é 90 menos x. Então, a 7ª parte de 90 menos x. Na letra G, ele pede a 5ª parte do suplemento. Se é a 5ª parte, eu vou dividir por 5. A 5ª parte do suplemento. Quem é o suplemento? 180 menos x. Então, a 5ª parte de 180 menos x. Na letra H, deixa eu ver se aqui dá para escrever. Eu vou passar para cá a letra H, certo, gente? Na letra H, ele pede o complemento da sua 3ª parte. Essa aqui já ficou um pouco mais difícil. Ele pede o complemento da sua 3ª parte. Então, primeiro, eu preciso saber quem é a 3ª parte de x, certo? Quem é a 3ª parte de x? A 3ª parte de x é x dividido por 3. Então, a 3ª parte de x é x dividido por 3. Se ele quer o complemento da sua 3ª parte, eu vou fazer 90 menos a 3ª parte de x. Na letra I, ele pede o triplo do suplemento da sua 5ª parte. Então, essa aqui é uma questão mais complexa ainda, certo? E para resolver isso daqui, a gente tem que começar aqui pelo finalzinho, ó. Porque ele quer o triplo do suplemento da 5ª parte. A gente começa sempre pelo finalzinho. Então, primeiro a gente tem que resolver o quê? O que é a 5ª parte de x? Seria x dividido por 5. Isso é a 5ª parte de x. Aí ele fala o triplo do suplemento da sua 5ª parte. Então, agora a gente tem que resolver o que seria o suplemento da sua 5ª parte. Se é suplemento, é 180 menos. Então, isso aqui é o suplemento de sua 5ª parte. Isso aqui é o suplemento da 5ª parte. Suplemento da 5ª parte é 180 menos x sobre 5. Como ele quer o triplo do suplemento da 5ª parte, então é 3 vezes isso. O triplo do suplemento da 5ª parte. Beleza, galera?